Papo de aprovado na sua telinha agora, e esse é um episódio muito aguardado pela audiência que acompanha o Medicoff nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, e é claro, Medicoff se destaca há muitos e muitos anos pelo seu número de primeiros lugares. A gente sempre procura trazer um aprovado que tem uma história diferente para vir contar pra gente, um aprovado que teve um resultado muito expressivo, todos são importantes pra gente, mas esses que têm histórias diferenciadas realmente encantam bastante quem nos ouve. E é por isso que hoje a gente traz para vocês um convidado muito mais que especial. Eu não vou guardar elogios, vou rasgar elogio mesmo para ele, o Gabriel, que foi o primeiro colocado do Enare/Enamed do ano passado. Vocês sabem muito bem que o Enamed foi uma prova que foi criada em meados ali de 2025, né, do ano passado, pegou muita gente de surpresa, muita gente ficou preocupada, mas o Gabriel não, ele vai contar hoje pra gente, se manteve concentrado, se manteve focado, estudando pra prova, e dentre 95 mil inscritos que participaram da prova, ele foi o primeiro colocado geral. Imagine você, que está aí nos escutando, a dificuldade de ficar em primeiro lugar. Claro que ninguém pensa, eu quero ficar em primeiro, não, esse não é o objetivo muitas vezes, mas muitas vezes é de manter a cabeça no lugar, manter a consciência tranquila para obter um bom desempenho na prova. E no caso do Gabriel, acabou sendo agraciado com essa primeira posição no ranking geral. Seja muito bem-vindo, Gabriel, aos estúdios do Medicoff, ao podcast do Papo de Aprovado. Hoje o palco é todo seu, meu amigo. Se apresente aí pro pessoal. Então, pessoal, eu me chamo Gabriel, eu sou de João Pessoa, fiz medicina na Universidade Federal da Paraíba, terminei no ano passado e ao longo de todo esse ano, daquele ano de preparação, eu utilizei a plataforma do Medicoff e devo a eles uma parte expressiva do meu resultado na média do ano passado. A gente sempre fala, né, Gabriel? Assim, 99% foi o seu esforço, o seu mérito. O Medicoff sempre procura trazer as ferramentas, as funcionalidades mais adequadas para o seu estudo no dia a dia. E a gente vai tocar esse papo aqui de uma forma bem descontraída, tá bom? Muitas vezes as pessoas sempre costumam perguntar pra gente, olha, quando a gente vai conversar com um primeiro colocado, pode parecer que essa pessoa fez alguma coisa inimaginável, que essa pessoa tinha um ritmo de estudos muito, muito diferente dos outros, mas a verdade é uma só. Normalmente as pessoas têm um balanço, um equilíbrio entre resolução de questões, que são as metodologias ativas, e as metodologias passivas, que são as aulas, ali um pouquinho dos flashcards. Conta pra gente aqui nesses primeiros minutos, como era a sua rotina, Gabriel, no ano passado, no ano que foi o ano da sua aprovação, o que você fazia manhã, tarde e noite? Eu sei que você estava no internato, você vai contar pro pessoal aí, mas conta pra gente. Então, é uma coisa que eu até comentei na live, que eu tentava sempre, antes de ir para a aula da faculdade, tentar fazer pelo menos uma revisão núcleo, que era ali uma revisão, um apanhado geral, que eu podia ver também, porque a própria plataforma, ele selecionava os assuntos que eu deveria revisar. Então, aquilo era muito bom, porque eu estava sempre em contato com os assuntos que eu tinha um menor desempenho. Então, eu gostava de começar meu dia tendo essa revisão, porque isso também direcionava os conteúdos que eu iria estudar. E ali, durante a tarde, durante o período da manhã, quando eu tinha algum horário vago, eu tentava assistir pelo menos alguma revisão núcleo. Durante o estágio mesmo. Durante o estágio, fazer alguma revisão núcleo. Eu assisti também Coffee Express, que às vezes era uma aula de 5 minutos, 5, 3 minutos. Eu conseguia também dar conta. Então, era uma coisa também que eu tentava fazer. E aí, acho que por volta da noite, assim, eu fazia as questões, as tarefas mínimas. Tentava fazer as tarefas das aulas que eu tinha visto ao longo do dia. E também, claro, às vezes tentava corrigir algum simulado que eu tinha feito. Geralmente, simulados eu fazia no final de semana e durante a semana eu ia tentando corrigir, vendo também, eu tentava filtrar quais conteúdos eu precisaria revisar. Que era uma coisa também que eu tentava fazer por conta própria, de tentar entender o que eu estava precisando estudar mais e o que eu precisaria retornar. Focar. Isso, legal. Acho que um ponto que você tocou, que é bastante importante, assim, já começou trazendo uma pedrada, né? As pessoas se perguntam pra gente muitas vezes nas redes, no chat do Medicoff,
para um estudante que está no momento do internato, ali do final da faculdade. O ideal é passar o dia todo se dedicando ao internato, buscando a prática médica, né? Claro, está se tornando médico, médica e precisa aprimorar a prática, mas em quais momentos ali do seu dia a dia que sobrava um tempinho para você fazer uma questão, fazer uma aulinha? Era durante o almoço na faculdade ou era num estágio em que você estava aguardando os pacientes? Em que momento que você utilizava a plataforma ali durante o seu estágio? Então, às vezes existia, por exemplo, eu atendi um paciente, aí tinha um intervalo de tempo entre você passar o caso pro Preceptor? preceptor e também que tinha esse tempo meio que ocioso, porque às vezes demorava porque ele tinha que atender vários alunos, aí às vezes eu aproveitava esse tempo, via 1 minuto de uma aula, fazia duas questões, fazia coisas meio que bem rápidas e pontuais. Às vezes tinha fila para almoço, eu acabava que via um pouquinho de aula, fazia algumas questões. Isso parece pouco, mas quando você pega os microtempos ociosos que você tem ao longo do dia, eu via até pela plataforma, chegava a 100, 120 questões no dia. Só nesses períodos? Só nesses períodos você percebia que era uma coisa que realmente aumentava muito o meu número de questões. Por isso eu também consegui ter um número até que acima de alguns alunos aprovados também, em termos de volume de questões. Com certeza, com certeza. Você lembra mais ou menos como que era esse volume de questões, agora que você acabou tocando nisso? Conta pra gente. Cara, eu cheguei, acho que o final, com 17 mil questões feitas. Então foi um número extremamente elevado também, considerando também que, além das questões, tinham simulados, mas foi realmente um número acima até do que eu esperava, porque eu via que os aprovados, até porque vocês sempre mostravam quantos aprovados faziam, que faziam em torno de 8, 10 mil questões, que aí minha meta era fazer em torno disso, mas graças a Deus eu consegui ter um número muito acima. Claro que muitas dessas questões eu não conseguia fazer com tanto foco, porque eu acabava fazendo em horários soltos. Aí isso prejudicava um pouco, mas a maioria das vezes eram questões de revisão. Então eu conseguia fazer mais também, porque eram assuntos que eu já tinha um certo domínio. Se fosse algo que eu tivesse que aprender do zero e fazer ali no dia a dia, eu ia errar tudo e também não ia aproveitar nada. Uhum. O Gabriel tocou num ponto importante agora, que é exatamente esse relacionado ao número de questões. Muitas pessoas falam qual é o número mágico do aprovado. Cada pessoa tem um ritmo, a gente sempre falou sobre isso aqui no Medicoff, mas é uma unanimidade para todos nós que a maior parte dos aprovados, eles fazem um número menor de questões, menor não quer dizer que seja pouco, mas um número menor de questões no dia a dia, mas o aprovado Medicoff, ele faz questões com qualidade. O que quer dizer isso? Você não fazer a questão por fazer, não marcar a alternativa por marcar, mas você se dedicar ao comentário, inicialmente vendo o vídeo comentário, lendo o comentário, que a gente fala que é o comentário transformador, o comentário em texto também, e claro, quando você já está mais treinado, você pode se dedicar mais ao take-home message, que a gente fala do resuminho. Quando você começou a fazer questões, você trouxe pra gente que você já tinha uma base, certo? Você já tinha uma base estabelecida, uma boa formação durante os 5 primeiros anos, foi pro seu 6º ano. Quando você começou a utilizar a plataforma do Medicoff ali, como é que foi essa resolução de questões no dia a dia? O que você achou de diferente do Medicoff em relação ao que você já tinha feito antes na vida? Cara, eu acho que a qualidade das questões do Medicoff é algo realmente que consegue fazer com que você aprenda, que até eu acho que o Cavazan fala que é a questão do comentário transformador, da questão transformadora, porque às vezes uma questão você muda até seu conceito sobre o assunto, você consegue ter novas ideias, você consegue entender melhor o assunto e tudo isso gera aprendizado também. E os simulados também, realmente, você percebe que não são questões copia e cola, que são questões realmente que foram feitas do zero, que uma pessoa pensou em fazer algo novo, tentar trabalhar um conceito diferente também para expandir também o raciocínio. Porque o problema de quem faz muitas questões é que chega um ponto que as coisas se repetem. E aí você deixa de acertar porque você sabe simplesmente porque você decorou aquilo. Mas aí provas que são de um nível mais elevado vão ter questões diferentes e que vão exigir que você pense um pouco fora da caixa. Então, para uma pessoa que almeja essas provas, é fundamental ter também vivência de fazer essas questões mais difíceis, que o Medicoff também sempre pesou o nível nos simulados, até nas questões autorais deles, que eles passam as listas. Acaba que isso é um grande diferencial.
gostei desse ponto que você tocou agora, porque é um outro ponto que assim, para mim como host hoje do podcast tá sendo muito fácil, porque você parece que você que tá levantando a bola para eu vir com a pergunta direcionada, e você tá trazendo conceitos que muitas vezes os alunos não conhecem. O que ele acabou de mencionar agora é um conceito que o Medcoff se debruça bastante no dia a dia, que é a importância de você aprofundar os seus estudos no momento certo. Então, como vocês sabem, o Medcoff tem cursos para cada momento da graduação ou para cada momento da carreira do médico, mas é importante que esse estudante, que esse médico se desafie ao longo da sua preparação. Então, o que o Gabriel está trazendo agora? Ele foi aprovado no próprio Enare, na ABC, na Santa Casa, na USP e no SUS São Paulo. Cada uma dessas provas é uma prova diferente. Tem o seu jeito de prova. E muitas delas, principalmente a prova da USP, gostam de aprofundar ainda mais o conhecimento. Então ele trouxe aqui, a partir do momento que ele percebeu que ele já havia dominado aquelas questões mais superficiais, ele continuou se desafiando. E como que foi, em que momento? Vamos tentar perguntar as coisas que o público gosta de saber. Em que momento do ano que você começou a fazer as questões mais avançadas? Ou foi desde o início? Ou foi mais ali para abril, maio, junho, quando já estava na metade do ano? Como é que foi isso para você? Cara, no começo do ano, eu acho que foi a partir de abril, maio, porque no começo eu comecei fazendo as provas irmãs. Tá. Que aí eu fiz outras provas que tinham um nível de complexidade inferior, que aí era bom para ter uma base, para eu já ir pensando em como eu ia resolver a prova, como eu ia fazer minha estratégia de resolução de questões, mas eu acredito que foi ali por essa época do ano mesmo, abril, maio, que você começou a se desafiar mais. Comecei a pegar as questões das provas que eu queria fazer e tentar realmente me debruçar sobre os conceitos que eram mais rodapés, porque essas bancas realmente gostavam de assuntos mais específicos, questões muitas vezes que caberiam em nível de R+, que você tem que se desafiar, porque uma questão muito difícil dessas que você ganha numa prova é um diferencial também, quando muito você pensa, né, numa concorrência como essa. Entendi. Eu gostei desse ponto, vou me aprofundar um pouco mais ainda sobre esse ponto. Então, você começou o seu início do ano, como você trouxe pra gente, ali os primeiros 3, 4 meses, você foi nivelando a sua base de conhecimentos. Nessa época, se você quiser falar, você conta pra gente. Você estava acertando ali em torno de quanto nas questões, né, para esses conteúdos mais básicos, se a gente pode dizer, uma média, se você pode dizer. Cara, era um valor alto, porque também essa questão de você ter percentual de acesso também é uma coisa que engana. Uhum. Porque às vezes você tem um percentual alto, mas que ele é alto porque você tá fazendo às vezes o básico. Então eu chegava assim, em torno de talvez uns 85%, que era um valor elevado, mas que, por exemplo, quando chegou mais ou menos em junho, julho, que o Medcoff estava terminando o extensivo e estava tendo mais aulas bônus, aulas de conteúdos vermelhos, meu percentual de acertos teve uma queda considerável, porque eu comecei a fazer questões mais difíceis e mais específicas. Então também é claro que é importante você se guiar por esse percentual de acertos, mas também não é uma coisa que você tem que ficar preso a isso, porque você também tem que ter uma noção do todo. Que quando você se aprofunda, quando você busca, por exemplo, fazer provas de R+, ou fazer questões mais difíceis, você vai acabar caindo no seu percentual, mas isso não quer dizer que você está piorando ou que você está diminuindo o nível. Pelo contrário, você está realmente elevando seu jogo. Legal. Gostei desse mindset, desse jeito de pensar, porque você pegar ali parte mais ou menos da metade do ano, que a gente fala que é um período muito difícil para qualquer aluno que está prestando uma prova de residência médica, justamente porque faltam 3, 4 meses para a prova, ele já estudou uma boa parte do ano, e lidar com um tombo, entre aspas, uma queda de rendimento, pode ser uma coisa difícil. Então, para você procurava pensar que não, agora eu elevei o meu padrão de questão, meu nível de questão, eu quero ir para o próximo nível, para ir para o próximo nível, vou ter que, entre aspas, abdicar da minha taxa de acerto, do meu ego, entre aspas, para conseguir dominar mais assuntos. Era mais ou menos isso? Era. Esse é o pensamento que eu tinha, que era realmente deixar de lado essa questão de percentual e tentar fazer questões mais difíceis e tentar sair da zona de conforto, porque às vezes, quando você faz muitas questões, chega um ponto que é realmente confortável. Você vê uma questão que é sabe ou não sabe, que você bate o olho, responde e passa para a próxima. Assim, você não tem muita dificuldade.
Mas isso é já num nível de que você já meio que dominou ali os assuntos, as aulas verdes, diamantes, e que você já sabe pelo menos os temas mais batidos em relação a questões. Aí já é uma coisa mais na frente. Legal, legal. E beleza, ali na metade do ano você tomou esse posicionamento, você trouxe pra gente que estava acertando ali em torno de 80%, 85%, mas você sabia que para os seus sonhos, para as provas que você gostaria de prestar, ainda precisava dar o próximo passo. Desde o início do ano, você já, entre aspas, sabia que tinha uma chance alta de passar ou isso foi se construindo ao longo do ano pra você, no sentido de pegando mais confiança? Ou você chegou no dia da prova, você nem pensava que tinha chance? Como que era? Conta pra gente isso aí, essa Então, parte. no começo do ano eu sabia que eu estava no nível bom e que eu sabia que estudando bem eu teria uma chance, mas eu tinha dúvidas com relação às grandes bancas de São Paulo, porque às vezes existe um conceito também para quem é de fora que existe meio que uma priorização para os alunos que são da casa. Aí eu tinha um receio. Mas foi pelo próprio, quando eu via minha posição nos simulados, via meu ranking, eu tinha uma noção que eu estava bem colocado e que eu teria uma chance de entrar. Mas fazendo as provas, assim, não foi fácil. Porque a primeira prova de São Paulo que eu fiz, que foi a Santa Casa, foi uma prova bem difícil. Na verdade, foi uma prova mal feita. Que muitas pessoas até cogitaram que a prova foi feita por IA, mas foi uma prova, assim, que eu olhava para a clínica médica, assim, a primeira página, eu lembro muito bem que a primeira folha tinha uns 6, 7 questões. Eu olhei assim, eu falei, cara, não sei nada. Assim, lembrava nada. Não lembrava nada, mas assim, que eu ficava em dúvida entre 2, 3 alternativas que eu falava, cara, não tem nenhuma assim que eu digo, não, essa eu tenho certeza. Todas eram questões que dava dúvida. Que eu ficava tinha... entre duas. 2 ou 3, então já era uma coisa assim, não era uma coisa que eu tava, tipo, perto, já questões que eu tava meio que tentando fazer por eliminação, que não era uma coisa tão tranquila. Então foi meio que um tombo essa primeira prova, então foi difícil. É difícil lidar com isso e também você não tem muita noção do seu desempenho comparado com os outros. Uhum. E era uma coisa também que eu evitava, que eram os rankings paralelos, que isso é algo que eu acho que gera mais ansiedade do que qualquer outra coisa. E também porque mesmo assim, eu vi que o Medicoff fez um, mas não tem como, pessoalmente demais, é impressionante. Não, eu sei, a gente sabe que É acontece, impressionante. a gente procura fazer pra ajudar, mas a gente sabe que nem todo mundo leva a sério. Isso aí é um sentimento perfeitamente plausível. Eu gosto de pegar alguns pontos também, às vezes a gente vai dar uma devagada, tá bom, Sim, pessoal? beleza. Mas eu gosto você trouxe um ponto importante. Gabriel, primeiro colocado geral numa prova de 95 mil pessoas, tirou 98, não foi? Isso. 98 pontos. Como que Gabriel lidava com uma questão, tá ali, ficou entre duas. Você ficava batalhando com a questão ou pulava pra próxima? Como que era? Como que era esse sentimento de ficar entre duas? Principalmente numa prova que você pegou a primeira página e as 7 primeiras você contou pra gente que já ficou entre duas. Como que batia no peito, no coração, na cabeça numa hora dessa? Cara, eu acho que o começo da prova, primeiro que o início da prova é o momento de maior nervosismo. Porque existe todo aquele processo de que você sai de casa, vai fazer a prova, se senta. Tem pouca gente, né, fazendo prova. É, pouca gente. Você espera 1000 anos para o fiscal te entregar a prova. Você tá ali só cozinhando, pensando no futuro, pensando em como vai ser. E aí é um momento, assim, de maior nervosismo. E aí, nessa hora, você tem que pegar as questões fáceis. Você tem que matar as questões, assim, que é garantido. Porque, por exemplo, nesse exemplo da Santa Casa, clínica eu vi que eu sabia quase nada das questões, eu vi cirurgia também, a mesma coisa, mas aí eu peguei pediatria, tava super fácil. Eu falei, não vou ficar preocupado. Não vou ficar moendo isso, vou pra pediatria, porque também quando você começa a matar as questões fáceis, você, não, isso eu sei, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei. Ganha confiança. Você ganha confiança e também você vai meio que... o nervosismo vai passando. Você vai meio que aquecendo para as questões mais difíceis. Então, para mim é uma coisa que eu sempre tento fazer. Tentar fazer primeiro as fáceis, garantir aquelas que eu tenho certeza, tanto para me sentir seguro, tanto quanto para a administração de tempo da prova. Porque se você ficar ali batendo nas mais difíceis,
você vê, sei lá, passa 1 hora de prova, você fez 10 questões. Aí chega... Aí que bate o nervosismo. Porque você vai dizer, não vai dar tempo de terminar, mas se você pensa assim, não, com 1h30 de prova eu já fiz metade das questões, porque foi a metade fácil. Uhum. Você já tá meio que, não, eu tenho um tempo aqui pra pensar nas mais difíceis, eu vou fazendo com calma, porque aí você já fica mais tranquilo e vai tentando resolver. E você sempre foi aquele aluno que costumava ficar até o final da prova, os 3 últimos a sair, ou você já dava um jeito de ir preenchendo o gabarito antes, entregava faltando uns 30 minutos, 40, como que era? Conta, eu gosto de saber essas coisas. Assim, todo mundo quer perguntar, mas ninguém pergunta. E eu tô aqui pra te perguntar, conta pra gente. Cara, eu acho eu não era o primeiro a sair, mas também não era o último, eu era meio que intermediário, assim. Mas eu sempre ficava até o final, assim. Sempre tentava deixar até os 5 minutos finais de prova. Eu não era o último, pra não ficar na emoção também, mas eu saía assim, faltando 5 minutos pra acabar a prova. Que tinha até um professor meu do cursinho que falava que se o aluno chegasse muito cedo, ele dava uma surra e mandava voltar. Porque, às vezes, mesmo que você tenha feito tudo, às vezes esse intervalinho de 15, 20 minutos que você se debruça na questão, você talvez consiga ganhar ela e consiga virar o jogo, porque se for um processo que tem poucas vagas, faz muita diferença. Uma questão faz diferença. Faz total diferença. Então, às vezes, se você já tá lá, você não tem nada a perder, você tem que ficar lá insistindo e dizer, tipo, e entregar o jogo, assim, eu entregava faltando 5, 3 minutos, que dizia, não, agora não tem mais o que pensar, é isso, acabou. Mas com muito tempo, você tem que tentar ficar batendo, mesmo que seja algo que você diga, poxa, nunca vi aquilo na minha vida. Você, sei lá, tenta montar um raciocínio, mesmo que seja... Pegando partes de conhecimento lá. Tentando fazer uma dedução, tentando fazer uma analogia com algum outro conteúdo, mas você tem que extrair o máximo que der, porque aquilo ali é algo que diferencia também. Gostei desse ponto. Eu sei que a gente tem uma linha aqui de conversa, mas esse ponto é o que eu sei que as pessoas sempre ficam na dúvida. Não existe certo ou errado, foi o que você falou. Você moía a questão até o final para extrair alguma coisa. Mas um ponto que às vezes as pessoas perguntam pra gente. Você fez a primeira vista da prova, marcou uma determinada alternativa como sendo a sua favorita numa questão que você estava com alguma dúvida. Você, no final, se você se debruçasse mais sobre aquela questão, você mudava a alternativa ou se apegava na primeira que você marcou lá no início? Ah, cara, então isso é o que pega, né? Não, acho que isso eu tinha um pensamento muito aberto com relação a isso, de mudar a alternativa, porque às vezes a alternativa inicial é a que você marca com muita emoção. Você raciocinava assim? Eu penso assim, às vezes a alternativa inicial você marca com emoção, porque sempre tem cascas de banana, outras coisas que eles colocam. Então eu gostava de olhar com cuidado e também não tinha medo de mudar, porque realmente é algo que acontece. Claro que também existia o oposto, também você marcava certo e você errava porque você pensava demais. Às vezes você ficava pensando, não, mas foi uma exceção da exceção e você acabava errando, mas eu acho que faz parte. Eu tentava ter uma mente aberta também, não abraçava uma resposta e ficava com ela até o final. Eu tentava sempre... Não morria com a questão. Não morria com ela, isso. Eu tentava ter a mente aberta para ter uma segunda opinião, pensar, não, por essa linha de raciocínio é isso, por essa outra é isso, porque aí você acabava tentando chegar num consenso e era pelo menos isso que eu pensava, porque acontece com todo mundo. Você acha que é só com você, mas todo mundo acontece. Todo mundo fica em dúvida entre duas e acaba marcando errado e fica... Se arrepende de não ter pensado um pouco mais. Ou se arrepende, não, pô, se você tivesse pensado nisso, se você tivesse marcado aquilo, mas não adianta você se martirizar por conta disso. Entendi. Vou fazer a última pergunta relacionada a esse ambiente de prova. A gente nem deveria ter caído nisso ainda, mas adorei. Foi muito bom. No ambiente de prova, Gabriel terminou a prova, ia pra casa. Aguardava pontualmente o gabarito sair ou ia fazer qualquer outra coisa pra desestressar, dar uma relaxada? Não, eu gostava de ver. Eu gostava de ver o gabarito oficial. Às vezes via de vários locais pra comparar também o desempenho. Legal. Porque quando você, às vezes, principalmente essas questões que são polêmicas. Que são polêmicas, eu gostava de ver, gostava de
pensar qual era a resposta, porque quando você sai com a prova quente na cabeça, você fica com vontade de saber a resposta, de saber o que era, então era algo que... Dava 7 da noite, tava o Gabriel lá na live do Medicoff acompanhando a correção. O que você achava da live? Cara, eu não via a live, eu não tenho paciência pra ver a live, eu meio que esperava a live acabar pra ver tudo, pronto, isso eu não via imediatamente em tempo real. Senão moía demais sua ansiedade. Eu fazia outras coisas, sei lá, ia pra academia, ia jantar, fazia alguma coisa, mas que quando eu via que a live tinha quase toda resolvida, aí eu passava rápido assim e ia vendo. Legal. E você corrigir a prova. Primeiro, uma coisa é você ver o número de acertos. Outra coisa era você corrigir a prova de fato, vendo que você acertou, que você errou. Você corrigia a prova de fato, ou você só via erros e acertos, ou fazia uma coisa num dia, outra coisa no outro, como que era? Cara, das provas que eu fiz no ano passado, eu não cheguei a corrigir elas, porque eu tinha a sensação que as coisas eram meio polêmicas. As que você estava errando. Eram coisas meio polêmicas, mas eu sempre tentava corrigir a de provas antigas que já tinham meio que a resolução bem estabelecida. Que a questão já tinha sido discutida, já tinha tido o gabarito oficial, já tinha chegado em consenso. Entendi. Mas corrigir prova é essencial também, porque você tem que aprender com seus erros. Se você erra aquilo e passa em frente, você vai errar de novo. Então, você não cresce tanto. Porque a maior fonte de aprendizado é com os erros, porque aí você vai percebendo o que você não está raciocinando certo, qual assunto que você está precisando estudar um pouco mais, então é essencial. Corrigir prova, eu vejo que é um erro muito comum de colegas que às vezes fazem 5, 6 provas sem corrigir, mas na verdade eles não estão... Fazendo por fazer. Eles estão apenas aprendendo questão de resolução de prova e não aprendendo realmente com os erros dele. Porque se você faz prova e não corrige, você vai errar aquilo ali tudo de novo. Você não vai aprender com isso, nem vai aumentar a sua taxa de acerto só fazendo por fazer. Você sabe que esse é um ponto que eu percebo, que eu digo que é talvez a principal qualidade do aluno de alta performance, do aluno que manda bem nas provas, do aluno que consegue atingir o resultado esperado, que é eu digo que é sempre a coragem de errar. Mesmo no momento que você está muito próximo de uma prova, você se desafiar para aprender aquele assunto que está fora da zona de conforto. Cada um tem uma preferência por uma grande área da medicina, gosta mais de GO, mais de pediatria para fazer as questões, mas esse comportamento de você conseguir identificar os seus erros e continuar buscando corrigi-los até o dia da sua prova é muito importante. Conta pra gente, você já falou disso um pouco no início, você falou, olha, depois que eu atingi o nível superficial de prova, que eu já estava ali acertando meus 75%, 80%, eu dei o próximo passo para estudar os assuntos mais rodapés, assim, os assuntos mais polêmicos, e mesmo com as provas você também fazia isso. Conta pra gente agora, eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre como foi esse seu processo de sair da zona de conforto uma segunda vez dentro do ano. Porque eu falo que a primeira vez é você começar a estudar para atingir os 75, 80. E esse processo de sair a segunda vez da zona de conforto para buscar os 90, os 95, os 98. Como que foi isso pra você? Cara, é uma coisa difícil também, porque é um pouco frustrante. Porque você até comentou, a pessoa tem que abrir mão um pouco do ego, porque você vê seu percentual de acerto, seu número de questões, você se sente bem com aquilo, e aí você vê que nos outros dias você tá fazendo menos questões, que as questões são mais difíceis, e tá errando mais também. Então não é algo fácil, às vezes você fica até meio frustrado, porque você pensa, caramba, eu tô me debruçando sobre um assunto que é altamente específico e que raramente cai em prova. Então foi algo difícil no começo, mas que eu percebia que valia a pena, porque os assuntos mais comuns... Triviais. Como eu ia fazendo... Não digo nem triviais, mas digo os assuntos que caem em todas as provas, como eu ia fazendo os simulados semanais e provas antigas, eu ia revisando aqueles assuntos sempre. Então, aqueles assuntos sempre meio que eu tava na ponta da língua e eu tinha um percentual mais ou menos fixo e ok neles. Mas aí essas questões mais específicas era o que realmente fazia meu desempenho subir um pouco mais. Porque é aquilo que te diferencia da maioria. Porque a maioria das pessoas vai estudar esses assuntos mais comuns e vai ter um percentual até que semelhante por conta da frequência dessas questões. Então,
esses assuntos mais específicos que acabam também te destacando. Que legal, meu amigo. Que legal. Que legal. E eu queria perguntar, agora é mais um palpite, tá? A gente percebe que as pessoas que pretendem dar esse segundo salto, a gente fala que o primeiro salto é claro, a pessoa começando a estudar, 60, 70, 80, é dominar o básico, como a gente falou. Uhum. O segundo salto é dos 80 para o 90, dos 90 para os 95, ou até para os 98, né, que foi a sua maior nota. E aí minha pergunta para você era a seguinte: você como um aluno que já sabia que tinha chance, que estava estudando bem, que tinha tempo para continuar perseguindo essa nota maior, quanto tempo demorou do 80 para o 90, do 90 para o 95, ou em nenhum momento você tirou um 95, um 96? Como é que foi isso para você? Me conta. Cara, isso é uma coisa interessante porque realmente esse salto de desempenho ele vai ficando exponencialmente mais difícil, porque você passar do 50 para o 60 é uma coisa, do 60 para o 70 é uma coisa, e do 80 para o 90 já é algo muito mais difícil, porque você vai realmente tendo que ter uma margem de erro baixíssima. E assim, de provas antigas, eu acho que eu, no máximo, tirava em torno de uns 80, uns 85, 90% no máximo. Eu não tirava essas notas extremamente altas logo de cara. Até fazendo provas antigas do Revalida, eu acho que o máximo que eu consegui foi um 93, 94%. Eu nunca tinha chegado em 98 no treino. Olha que legal, galera. As pessoas acham que a pessoa que foi o primeiro colocado geral de um concurso era uma pessoa que já nasceu para aquilo, era um extraterrestre. As pessoas costumam falar isso. E a gente tá conversando com o Gabriel aqui agora, que foi metodologia, foi constância, foi regularidade, e que ele não tinha conseguido essa nota anteriormente. Ele construiu essa nota, deve ter ido confiante, imagino eu, fiz minha parte, né? Sim. Fez sua parte durante a sua preparação, pegou a primeira prova que você falou da Santa Casa, que foi totalmente, né, diferente, e depois teve a chance de obter um desempenho maior. O que você acha que foi mais difícil aqui pra gente conversar? O mais difícil era lidar com a ansiedade de buscar os 90, os 95 pontos, ou o mais difícil era estudar temas altamente específicos que tinham uma menor chance, mas que se caísse era aquele tema que ninguém ia acertar e você tinha a chance de acertar. O que era mais difícil pra você? Cara, eu acho que as duas coisas eram bem difíceis, porque aí no final andam juntas, porque no final pra você subir os pontos você tem que acertar essas questões mais difíceis, mas com relação à ansiedade eu não ficava tão preocupado com esse percentual, eu tentava ver mais pelo desvio padrão mesmo, porque até pela plataforma você tinha uma noção da média dos alunos e eu tentava me destacar da média, porque tem provas que realmente o nível é muito alto e que você não vai nunca chegar nos 90%, 90%, 95%, até na própria prova da USP, que eu acho que o primeiro colocado geral fez 100 de 120. Uhum. Então, você tem que, principalmente, tentar estar num percentil de aprovação. De aprovação, e não ficar pensando tanto no percentual, porque isso vai depender muito de caso a caso. Que legal. Que legal. Olha, já falamos um pouco sobre o período de prova, já falamos um pouco sobre o seu primeiro semestre de preparação. Agora eu queria saber, chegou ali o mês de julho, agosto, setembro, o Enamed no ano passado, a primeira edição, aconteceu no dia 19 de outubro, se você aí que está do outro lado não se lembra. Como que foi julho, agosto, setembro em termos de revisão? Você falou que você fazia bastante prova, fazia bastante questão. Você chegou a assistir as aulas do HIT ou preferia não assistir as aulas, focou mais em questão, em flashcard? Como é que foi? Cara, eu tentei assistir as aulas do HIT, mas eu acabei não conseguindo ver todas. Eu acabei vendo as principais, que eram aulas boas para revisar, mas que eu tentei subir meu número de simulados, que eu fazia de 1 por semana, eu passei para fazer 2. Então, no final, ficava quase que sem tempo para ver essas aulas. Você aumentou a frequência de simulados, então? Foi, porque aí também, como eu fazia e corrigia, eu tinha meio que uma mentalidade de dizer, não, eu só faço o próximo quando eu corrigi o primeiro. Então, no final, acabava que eu estava praticamente o tempo inteiro fazendo prova e corrigindo prova. Entendi. E aí eu via só, talvez, os HIT Express de temas mais pontuais que eu sentia que eu precisava revisar um pouco, ver um pouco algum resumo. Entendi.
Mas voltando para quem está acompanhando a gente desde o início do podcast, você ainda estava no 6º ano da graduação, ainda tinha estágios do internato. Ou não, essa época o estágio já estava mais tranquilo. Como que você lidava com o estágio do internato fazendo 2 provas ao mesmo tempo? Numa semana, né? Cara, às vezes faltava tempo, porque eu chegava em casa às vezes 6, 7 horas da noite, aí eu pensava, putz, pra fazer 4 horas de prova. pra assim. fazer 4 horas de prova. Eu nunca fazia 4 horas, porque as provas antigas tinha muita questão que eu lembrava. Aí eu levava talvez umas 2 horas e meia pra fazer uma prova passada, porque às vezes as questões dela eram meio que diluídas nas questões dos assuntos. Então, tinha provas que eu fazia que eram muitas questões já repetidas e que eu conhecia. Então, eu acabava fazendo rápido, mas realmente era algo bem cansativo que eu acabava sacrificando um pouco do internato, que é algo que acaba acontecendo com quem busca a aprovação no 6º ano, que é você deixar um pouco de lado, às vezes, de estudar os casos clínicos, de tentar participar mais. Eu acabei deixando isso um pouco de lado, principalmente no final do ano, porque minha meta principal era A aprovação passar direto. Entendi. Outro ponto que eu queria te perguntar aqui dentro da sua rotina de estudos, ali de revisão. Quando você percebia que um assunto, ou percebia que você entrava numa questão, ou começava a fazer uma questão que você já conhecia, mesmo assim você se debruçava ainda um pouco sobre ela para se certificar de que sabia mesmo, ou você pensava, essa aqui eu já vi na vida, essa aqui vou pular para a próxima? Não, pulava. Pulava para a próxima. Pulava para a próxima. No máximo, assim, eu tentava bater o olho no comentário, porque às vezes o comentário do Medicoff é muito rico. Às vezes ele dá aprofundamentos de uma questão fácil. Uhum. Ele bota alguns temas, alguns tópicos mais específicos, mesmo que seja uma questão fácil. Às vezes ele usa ela como tema para discutir algo complexo. Às vezes eu dava uma passada rápida no comentário, via o take home message, mas às vezes tinham questões que realmente era que aí choviam no molhado, que aí você pulava, porque também você não tem tempo de ficar vendo muitas coisas em detalhes. Quando você percebe que algo você já meio que sabe que é aquilo ali, sabe como resolver, você não perde muito tempo com isso. Entendi. Legal. Beleza, então falamos sobre o seu primeiro semestre de preparação. O segundo semestre você falou que você assistiu algumas aulas do HIIT, mas por já ter feito um extensivo muito bem feito, acabou focando muito mais na realização de mais uma prova por semana, então estava fazendo 2 provas por semana. Agora vem a parte que todo mundo gosta de perguntar. Faltando 1 mês para sua primeira prova, como que estava a cabeça? E como que você modificou, se modificou ou não alguma coisa na sua rotina de estudos? Faltando 1 mês para a prova. Cara, eu tava um pouco nervoso, porque quando vai chegando a hora, você vai percebendo que existem algumas coisas que você quer melhorar e que não dá tempo. Porque ao longo do ano você vai tentando melhorar, tentando ver os assuntos que você pode estudar mais, mas aí chegando perto ali das provas, você percebe que sempre tem algo para melhorar, sempre você vai ter alguma deficiência em alguma coisa, e isso vai deixando a pessoa mais preocupada, com aflito de que vai chegar o dia da prova e você vai estar despreparado. Então é algo que realmente estava meio que perturbando um pouco minha cabeça, mas que eu tentava focar principalmente nos simulados autorais que o Medicoff fazia para cada instituição, e tentava refazer as provas antigas da instituição que eu já tinha feito. Tentar fazer mais uma vez para garantir aqueles conteúdos, e que até o próprio Medicoff fala que também às vezes é importante você decorar como são as provas antigas da sua instituição, porque aconteceu inclusive de algumas provas eles repetirem exatamente o que tinha caído no ano anterior. Então, só por você ter feito aquilo, por exemplo, 1 semana, 2 semanas antes, você garantiria uma questão sem dificuldades. Esse é um ponto que a gente bate bastante na tecla, e que inclusive eu acho que é top 3 perguntas na caixinha do Medicoff, ou top 3 desabafos, se assim eu posso dizer. Que as pessoas chegam pra gente e falam assim, olha, eu já cheguei no momento que eu estou fazendo provas, fazendo revisões, e eu sinto que eu só sei a resposta da questão porque eu já vi essa questão uma vez.
será que isso é normal? Será que não é? Será que eu deveria me debruçar mais? E você tá trazendo um outro ponto pra gente, que na verdade é normal, depois que você faz 3, 4, 5 vezes aquela prova, você já sabe como aquela banca pensa. É isso? Sim. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. É interessante você tentar entender o raciocínio por trás, mas às vezes tem muitas coisas que você Aceita. só decora mesmo e é isso. Infelizmente, às vezes algumas coisas são muito específicas ou que sei lá, é da cabeça de alguém que elabora a prova e que realmente não tem como você compreender totalmente, que você tem que decorar muitas vezes. Que também não é vergonha nenhuma você não entender alguma coisa e dizer, não entendi aquilo ali, mas eu decorei que é assim, ponto. Eu gosto sempre de dar uma pimentadinha aqui. Naquele 1 mês pré-prova, você trouxe aqui pra mim que alguns assuntos ainda te preocupavam, porque você pensava, pô, eu ainda não tenho mais tanto tempo para trabalhar as coisas como eu gostaria. Qual assunto ou quais assuntos, se você puder elencar alguns, se quiser, ou se for só um, que você foi pro dia da sua prova pensando, isso aqui eu não estudei e pode cair na minha prova hoje. Conta pra gente. Cara, agora, algo assim, eu tinha mais medo da prova de cirurgia. De cirurgia? Porque eu sentia que meu nível em cirurgia era meio superficial, assim. Eu tinha estudado os principais assuntos, então eu sabia que se viesse uma prova fácil, eu ia conseguir me dar bem e ter um desempenho alto. Uhum. Mas que se viesse uma prova num nível um pouco mais alto, eu ia apanhar feio. E o que aconteceu na Santa Casa, que eu acabei não indo tão bem, porque foi uma prova, assim, com questões de abdômen agudo, questões mais clássicas, questões às vezes até polêmicas que o pessoal pediu anulação, eu acabei errando e tendo um desempenho abaixo que acabou sendo elevado pelas outras áreas, mas que... Você compensou. Que era algo assim que tinha alguns raciocínios que eu não conseguia compreender bem. Eu acho que talvez a parte de vias biliares, por exemplo, lesões iatrogênicas, a parte de coledocolitíase, eu tinha um pouco de dificuldade que algumas coisas... E muita gente também tem, é normal. Todo mundo vai ter deficiências, então era algo que, não sei, eu tentava estudar e errava ainda. Se fosse uma questão muito difícil, um conceito novo, eu batia na trave e errava. Então, era algo que de fato me preocupava e também, às vezes, umas questões de abdômen agudo que eram bem esquisitas. Que na Santa Casa caiu uma questão de um corpo estranho no ânus, que era uma coisa assim, meio diferente, que exigia um certo raciocínio. Aquela questão também, eu não lembro se anularam, mas que era uma resposta absurda, mas às vezes tinha umas questões de abdômen agudo bem esquisitas que eu não sabia ao certo por qual caminho seguir, ou também às vezes até questão de trauma, quando era em várias situações também eu tinha alguma dificuldade de responder. Acho que, deixa eu ver mais o que eu tinha dificuldade. Eu acho que o principal era isso, que eu lembro que era algo que um pouco tirava meu sono. Fosse para fazer um apanhado das 5 grandes áreas, então, cirurgia, a mais difícil, a mais fácil, é o que você faz hoje? É ou não é? Ginecologia? Conta pra gente. Cara, eu ia igualmente bem em GO e em clínica médica. Ah, é? Que legal. Clínica médica eu também conseguia me sair bem, porque apesar de serem vários assuntos, era como se fosse um superficialzão de cada assunto. Então eu sentia que eu conseguia ir bem e eu gostava de começar as provas por clínica, porque eu sentia que abria um pouco meu raciocínio. Mas se eu fosse, talvez, elencar de ranking, mas eu acho que ainda a GO foi o principal para mim também, que em todas as provas que eu fiz, a GO foi a que eu acertei mais ou empatado. Então, acho que seria GO, clínica, PED, preventiva e cirurgia por final. Preventiva pegava bastante. Preventiva pegava. E até no começo, que eu meio que corria por fora, tentava estudava mais de forma acadêmica, digamos assim. Não estudava tanto voltado para cursinhos. Eu também não me interessava por preventiva. Também era algo que na faculdade tinha um viés meio ideológico. Acho que todas as faculdades acabam tendo um pouco disso. Aí eu me desinteressava por preventiva e acabava errando, e também era um assunto que muitas vezes vinha com abordagens que eu realmente também não entendia. Pronto, uma coisa também que eu tinha dificuldades, que era a parte preventiva, que até às vezes na prova da ALCE, questão de
eu não vou lembrar os assuntos, mas questão de populações excluídas, às vezes vinham uns textos ou uns conceitos que são estranhos porque também não são tão ligados à prática do médico no dia a dia. Então era algo assim que eu tinha dificuldade, que também às vezes eu sentia que a própria prova de preventiva era meio que um termômetro de como eu ia cair, de como eu ia ser na prova. Às vezes provas que eu não ia também era porque meu desempenho preventivo ia baixo, e quando eu ia bem preventiva, a minha nota estourava, porque era meio que também uma pedra no sapato. Legal. Queria aproveitar isso aí que você trouxe pra gente. Preventiva, a área mais difícil. Mas você fez 98 pontos no Enamed, que todo mundo ano passado falou que a matéria mais importante foi preventiva, porque foi justamente dividida em medicina de família e comunidade, saúde coletiva e saúde mental. O Enamed foi um ponto fora da curva em preventiva pra você? Não, porque eu acho que a parte de preventiva do Enamed foi uma parte assim que estava compatível com as questões antigas do Revalida. Que aí o próprio Revalida me ajudou. Acho que a principal diferença é que o Enamed acabou tendo uma abordagem maior para a saúde mental, que foi algo assim que uma coisa que eu me saí bem na parte de saúde mental, que eu até recomendo pro pessoal, é que quando eu estava no estágio de psiquiatria do internato, o preceptor gostava de fazer umas discussões de tipo ansiedade, aí CID-10 versus DSM-5, que ele fazia meio que uma comparação entre como estava escrito em cada um, que era um negócio super chato, porque era como se fosse uma coisa meio que de livro. Os critérios diagnósticos são esse, que era uma coisa que era chato, mas que para você fazer essas provas é uma coisa crucial, porque saúde mental não tem como. Ele vai pegar o DSM-5 e para você acertar as questões, não que você tenha que ter tudo aquilo decorado, mas você tem que saber como aquilo, diferenciar. E como aquilo está escrito no DSM. Você sabe, por exemplo, critério como ele define ansiedade, como ele define depressão, porque é algo que eles, para fazer uma questão de saúde mental, eles vão acabar colocando. Que legal. Olha, para você que vai prestar Enamed, o primeiro colocado Enamed tá trazendo isso para você. Anota. Esse ano a prova vai ser antecipada para o 13 de setembro. Então, acho que a gente precisa se apegar nas dicas para ter um desempenho ainda melhor e conseguir a aprovação. Hoje, se o Enamed, se você tivesse um mês a menos para se preparar para o Enamed, como a galera tá tendo esse ano, que vai ser no dia 13 de setembro, mais que um mês, né? Foi dia 19 do ano passado, esse ano, 19 de outubro do ano passado, e esse ano, dia 13 de setembro. Você mudaria alguma coisa na sua preparação pensando no Enamed dia 13 de setembro esse ano? Eu acho que sim, eu acho que eu tentaria adiantar as provas antigas, porque eu tentava me organizar de forma que quando desse mais ou menos umas 2 semanas dessa prova, eu tivesse feito todas. Então eu tentaria antecipar isso, se o Enamed fosse mais cedo, e tentaria realmente apertar meu cronograma para dar conta de tudo ao final, na reta final da prova. Porque o que acontece, que eu acho que também vai ser um grande diferencial para quem estiver prestando o Enamed, é que muitas pessoas não vão tratar ele como... vão tratar como se fosse um simulado. Não vão ter terminado o assunto, vão estar meio que no meio da preparação, que aí vai estar com algumas lacunas e não vão ir tão bem. Então a pessoa que pensa, não, vou tentar ficar redondinho, tentar acertar nos principais temas, tentar ficar meio que com um apanhado completo dos assuntos e tiver tudo isso completo, mesmo que num tempo curto e seja algo, claro que não, super aprofundado, mas ter um conhecimento meio que de tudo e dos principais temas do Enamed, eu acho que essa pessoa vai se sair bem, que é uma dica que eu acho, porque muita gente vai acabar meio que desprezando por ser no começo do ano, no começo, assim, das provas, sendo muito antes das outras. Pessoal, se você estava mexendo no celular até agora, fazendo outra coisa, eu sei que o podcast hoje tá assim, é só pedrada que o Gabriel tá trazendo, mas se por algum motivo você se desconcentrou, ele acabou de trazer o ouro do conteúdo. O ouro do conteúdo para você agora. Então eu só vou pedir para, nesse recado em específico, o Gabriel repetir pra gente o que ele faria de diferente se ele tivesse um mês a menos de estudo.
E ele trouxe uma opinião muito importante, acho muito pertinente, que ele acha que algumas pessoas vão tratar como um simulado, porque a prova foi antecipada, a pessoa não sabe muito bem como vai lidar ali com o cronograma de estudos, não vai ter tempo para adaptar, vai acabar tratando como uma primeira prova que a priori seria mais importante, mas não vai ter tanto tempo para se preparar. Conta para essa câmera aqui, o que você acha que você mudaria se a sua prova tivesse sido antecipada em um mês, como o pessoal que vai fazer esse ano no dia 13 de setembro? Então, pessoal, prova em setembro realmente é osso, porque não vai dar tempo de você ver tudo com detalhes, mas tentar ver todo o conteúdo, pelo menos que superficialmente, ter mais ou menos um conhecimento bem feito sobre os tópicos mais frequentes na prova, vai acabar diferenciando você, porque a maioria das pessoas não vai dar atenção para o Enamed como ele merece, porque vai estar muito antes das outras, por exemplo, das provas em dezembro, provas em novembro, a pessoa vai estar pensando nelas e vai acabar fazendo o Enamed de certo modo desleixado. Então, quem tiver essa mentalidade de tentar apertar o calendário, de tentar, mesmo que não seja de forma tão complexa, acertar todos os conteúdos, vai acabar se dando bem, eu acredito. Então, hoje, se tivesse que escolher entre finalizar o extensivo todo e, ao invés de finalizar o extensivo todo, já se dedicar para atingir aquela nota-alvo nos assuntos mais importantes do Enamed, você iria mais para esse segundo lado? Porque é aquele é algo ruim também, porque você meio que vai entrar numa reta final de prova para o Enamed, mas depois passou, você vai ter que voltar para a programação antiga para as outras. Mas eu acho que assim, deixaria o extensivo um pouco de lado e tentaria focar em simulados autorais, em provas antigas, porque é o principal. E a gente percebe até da semelhança com o Revalida que o Enamed vai vir com muitos temas repetidos. Então você tá bem entendido com esses conhecimentos frescos, vai ajudar muito. Tem duas perguntas legais para fazer sobre isso. O Revalida, ele cobrava assuntos que tradicionalmente não caíam tanto nas provas de residência, ou pelo menos com abordagens diferentes em relação ao que caía na residência. Você já trouxe pra gente, fez bastante preparação pro Revalida. Quando caiu esporotricose na prova, o que você achou? Não, foi uma coisa que eu fiquei feliz de ter acertado por conta do próprio Medcoff, que deu uma luz no Coffee Bet que na hora eu bati o olho e sabia o que era. Você consultou o Coffee Bet antes ou na porta da prova? Antes. Já sabia? Antes eu tinha visto, porque os Coffee Bets realmente foram, assim, é o ouro, porque é aquilo ali, a nata do que você precisa decorar antes da prova, que pode cair. Então, realmente foi um acerto gigantesco, porque realmente não é um tema que cai muito em prova, mas também eu tenho, assim, digamos, uma vantagem, porque a esporotricose é uma doença meio que endêmica em João Pessoa. Olha! Aí eu também já tinha esse conhecimento também, porque o Enamed tem um enfoque muito grande em atenção primária. Uhum. Por exemplo, até a parte de cirurgia eu ia bem no Enamed, porque as questões de cirurgia era meio que o conhecimento de cirurgia com enfoque na atenção primária, ou que estava numa UPA, em uma coisa não tão complexa. Então, acabava que você tem que ter esse pensamento para o Enamed, porque muitas bancas clássicas acabam trazendo, por exemplo, a prova de clínica da Santa Casa, do ABC, da USP, são provas de clínica muito focadas em hospitais terciários, em doenças raras, subespecialidades, enquanto o Enamed tenta trazer uma coisa mais geralzona para aquele médico do interior, médico que trabalha mais com atenção primária. Então, tá na linha de frente. Isso, dos temas mais frequentes, em como fazer essa abordagem, de como proceder com internação, se você é interna, é ambulatorial, se você precisa encaminhar para o especialista. Então, ele traz uma visão diferente. Você acaba tendo que se adaptar a isso para poder acertar as questões de Enamed. Muito bom, muito bom. E a segunda pergunta. Quando você estava fazendo a prova do Enamed, passou aquela tensão inicial, já tinha feito algumas questões, você em algum momento percebia ou achava que estava fácil demais e que você ia brilhar na prova?
Ou você não tinha essa sensação de que poderia vir um 90 e mais ali fazendo a prova? O que você achou? Cara, incrivelmente, provas fáceis me deixam com um nervoso, me deixam um pouco tenso, porque quando a prova é nivelada por baixo, as pessoas acertam muito e errar questões fáceis acaba sendo crucial. Então, ao longo da prova, eu tinha essa noção que a prova estava no nível mais baixo. As questões, assim, questões de GO, questões de pediatria, até algumas questões de clínica também, que eram temas sabe ou não sabe, temas que eram batidos. Então, realmente, eu tinha medo. Eu ficava, cara, não posso errar essa questão, não posso errar nada. Não posso errar, a margem de erro para isso tem que ser 0. E tinha algumas coisas que eu ficava em dúvida, mas que, assim, quando eu fui fazendo a prova, quando chegou assim, no final eu pensei, eu acho que eu vou tirar em torno de 85%, 90%. Olha isso. Por conta até do próprio desempenho das provas antigas que eu tinha essa noção, porque às vezes acabava que em questões que não eram tão complexas, acabava que tinha alguma casca de banana, alguma coisa que eu acabava caindo e errando. Então eu não tinha esse pensamento de que eu fosse acertar percentual tão grande assim. Olha como é humilde o nosso querido convidado Gabriel, né, pessoal? Ele acreditava ali que ia ficar nos 85, que, enfim, já sabia que ia errar algumas questões. E como foi quando você corrigiu a prova? Foi uma sensação bacana, porque eu ia vendo que eu tava acertando, que eu tava acertando até as questões que eu ficava em dúvida, tava dando o gabarito certo, e algumas questões que eu errei, porque eu acho que eu tinha acertado, acho que foi 96 no inicial, eu já sabia que tinha ido muito bem, e eu ainda vi que tinha algumas questões que eu tinha errado que iam ser anuladas. Aí até uns amigos meus comentaram, dizendo, não, vai fechar a prova. Porque esse resultado também eu não comentava muito com o pessoal, porque, sei lá, alguém ia comentar, dizer que era mentira, que eu tava inventando. Eu tô impressionado com a humildade do Gabriel. Quase que fechou a prova e ainda tinha receio das pessoas falarem que é mentira. Tudo bem, pra deixar a energia negativa de lado, né? Aí eu falava, não, acertei 90 pelo inicial, falava... Humilde. 190, alguma coisa ali, né? Tá. E depois que você percebeu que fez uma nota tão alta e tudo mais, isso de alguma forma te trouxe mais tranquilidade? Ou seu grande sonho sempre foram as provas de São Paulo? E a gente sabe que no Enari e na Médico tem nada aqui pros lados de São Paulo. Como é que foi? Foi algo que foi um pouco pressão, porque por mais que tivesse essa ideia de que você poderia usar a nota no outro ano, eu pensava, não, qualquer coisa, se não der certo em São Paulo, eu boto em outra instituição, até faço o MFC, porque eu botei o ENAMED para medicina de família, eu não botei para GO, que era a especialidade que eu queria, porque era mais meio que um plano também de fazer essa especialidade pela minha cidade. Sim. E para tentar novamente daqui a 2 anos. Não era com um pensamento também de tentar aplicar realmente para as provas do ENAMED, porque eu não tinha conhecimento das instituições de GO que estavam por ali. Por isso eu acabei escolhendo medicina de família, porque os programas da UFB eram pelo ENAMED. Então eu pensando, se não der certo, eu fico por aqui, vou para uma residência que eu conheço, que eu sei como é o pessoal, sei como funciona. Já estava mais acostumado, estava em casa. Né? E a prova da USP? Como é que foi? Conta pra gente. O dia que você pegou a prova, como é que foi? Chegou no dia da prova, você estava confiante, não estava? Pegou as primeiras questões? Santa Casa já trouxe, o próprio Enari e ENAMED já trouxe, e a da USP? Cara, a da USP também foi... Eu digo que é principalmente uma prova cansativa, porque foram 6 horas de prova. E que é, sim, outro nível de desgaste. E foi dia seguido, quando eu na Santa Casa. A Santa Casa foi no sábado, a USP foi no domingo. Já estava esgotado. Já estava não era nem esgotado, mas era mais abatido com a prova da Santa Casa, que já veio com um trator, com questões bem específicas. E a prova da USP foi uma prova que... assim, você sente o cansaço, você sente também que os detalhes importam.
que as questões exigem muito conhecimento de imagem. Era uma coisa que eu tinha me preparado ao longo do... Diferente, muito diferente da prova do Enaid. Questão com muitas imagens, com gráficos, com coisas assim diferentes que realmente exigiam um raciocínio clínico mais aprofundado e que foi, assim, cada área era uma luta para acertar e também foi um sentimento também de que talvez não fosse dar. Ah, é? Porque meu percentual também não foi tão alto e eu não sabia como tinha sido o meu desempenho comparativo, mas eu achei, até tendo como parâmetro a prova do ano passado, eu achei que não fosse dar, mas também aconteceu que a prova da USP, eu acho que teve 3 questões que mudaram o gabarito e 2 foram anuladas, foi algo assim. E dessas 5 questões que mudaram, eu acabei ganhando 4. Então, meu desempenho saltou, acho que foi de 86 para 90. Uhum. Então, eu acabei ganhando muito com isso. Certo. E, então, enfim, a prova da USP para você era uma incógnita, conseguiu a aprovação no final. A última que eu vou te perguntar, que eu sei que você gosta de comentar. E a da ABC? Cara, a prova do ABC foi uma prova também que eu achei que foi muito nivelada por baixo. Eu achei que a prova do ABC ia vir estourando como alguns anos anteriores. Difícil, uma prova difícil. Anteriormente era difícil. E depois, porque antes era muito difícil, aí depois foi uma prova muito fácil, aí ficou uma incógnita de como seria nesse ano. Se seria uma prova difícil ou uma prova fácil. E acabou que veio uma prova assim, com um nível bem baixo, assim. Acho que talvez cirurgia e clínica tinha algumas questões um pouco mais difíceis, mas GO veio tranquila, pele também que eu lembro estava tranquila, e preventiva, assim, que aí pra mim foi bom, porque preventiva, que era o meu termômetro, veio uma prova super fácil com questões que você dava risada com as alternativas, porque eram questões que você facilmente conseguiria acertar. Então, a área que você tinha uma das maiores dificuldades, que era a preventiva, veio muito tranquilo, então acabou que foi algo que me deixou também tranquilo. E acho que só a cirurgia foi um pouco mais difícil, mas também muita questão repetida, muitos tópicos repetidos da prova do ano anterior. Então foi algo que eu acabei me saindo muito bem, tanto é que eu consegui o primeiro lugar, mas muito por conta disso, porque foi uma prova... diferente. Uma prova diferente e uma prova que os temas foram muito parecidos. Então, eu que já tinha analisado a banca, sabia como era a prova, eu acabei tendo um bom desempenho. Gosto muito dessa humildade do Gabriel. É sempre a prova que foi mais fácil, a prova que ajudou ele. Você é muito bom. Parabéns. Você é muito bom. Realmente brilhou muito nas provas. Depois que você finalizou ao mesmo tempo a graduação, que eu sei. Chegou a trabalhar um pouco ou foi mais descansar? Como é que foi? Finalizou as provas, eu falo, em dezembro, como é que foi? Cara, a minha universidade é um caso a ser estudado, porque eu formei no final de dezembro, mas aí eu só fui colar grau, acho que era lá pro meio de janeiro. Então, esse tempo inteiro eu fiquei meio que de férias compulsórias. Sem fazer nada. Sem fazer nada, só descansando, aproveitando. Então, eu acabei que não trabalhei e quando eu colei grau, eu já tinha o resultado das provas e eu já sabia que eu viria para cá. E eu acabei que não procurei emprego por João Pessoa também, o plantão lá é baixíssimo. Para a realidade médica, no geral, tá ruim, mas João Pessoa... Como é que tá aí, João Pessoa? Conta pra gente. João tá Pessoa... pagando quanto? 12 horas? Cara, eu acho que meus amigos vão saber falar melhor que eu, mas a galera aí de João Pessoa vai confirmar que eu acho que tá em torno de uns 550. 12 horas? E aí você já veio para São Paulo? Eu já tava me organizando para vir, eu falei, não, vou aproveitar os momentos finais que eu tenho com minha família, vou relaxar um pouco, que eu sei que a residência vai ser um peso grande, que também vai ser uma rotina muito puxada e que, assim, esse dinheiro com os plantões ia me ajudar com certeza, ganhar dinheiro é sempre bom, mas que eu pensando que era melhor aproveitar meus últimos momentos na cidade que eu morava, né? Que eu ia me mudar. Como que era o nome da cidade? João Pessoa. Ah, João Pessoa mesmo, entendi. Porque às vezes falam, cidade. Entendi. Tá.
veio para São Paulo, saiu a aprovação tão sonhada na USP, você queria mesmo, fez enfim, comemoração. Como é que foi isso para você? Era um alívio? Chorou, não chorou? Conta pra gente. Não, eu não sou muito emocionado, assim, de chorar essas coisas, mas eu sou um cara que eu só acredito vendo. Só quando tá ali o nome no final que eu digo, não, passei. Porque quando saiu o resultado da primeira fase, eu tava dentro das vagas, estava bem colocado, e muita gente me mandando print, dizendo, não, vai passar, deu certo já. Você confiava no seu currículo? Não. Não? Como que era? Conta. É porque não que meu currículo fosse ruim, mas que a exigência da USP era muito alta. Então eu tinha medo, um pouco de medo disso. E principalmente que eu acho que meus R-iguais vão rir disso se eles verem esse vídeo, mas que eu fucei o currículo deles no Lattes, aí era só pedrada, era só faculdade grande, estágio internacional, publicação. O currículo deles era monstruoso e o meu era humilde. Era só o básico. Uhum. Eu tinha um pouco de tudo. Eu tinha monitoria, tinha iniciação científica, tinha Mas tudo regional ali na extensão, mas era uma coisa mais regional, não tinha algo tão pesado. Eu também não tinha tantas publicações em congressos, eu não tinha... Era um meio que o básico, assim. Eu tinha um pouco de tudo, mas que não era nada muito pesado e também, incrivelmente, não era nada voltado para a GO. Então, eles podiam ver também. Eu pensava, não, talvez o pessoal lá veja meu currículo e acho que eu caí de paraquedas ali, que eu acabei vendo com... Ele ia acabar sendo visto com maus olhos também. Então, eu tinha esse medo também que fossem me ultrapassar no currículo e eu fosse ficar para trás. E por que GO? Por que a escolha por GO? Cara, antes, no começo da faculdade, foi uma coisa que eu nem cogitava, assim, porque eu também tinha pouco contato, não era uma coisa que eu me interessava muito, mas quando tive a prática e tive as aulas, eu acabei gostando, porque era uma coisa que eu tanto me interessava pela teoria, quanto pelos plantões ali que eu fui indo por fora, eu acabei gostando e acabei indo bastante. Ali no terceiro, quarto ano, acabei acompanhando muito. E que muita gente diz, a parte ruim de GO são os plantões, mas era uma das coisas que eu mais gostava. E também quando eu fui ver um pouco mais em detalhes a carreira, eu vi que é uma carreira que tem uma grande versatilidade, que você pode trabalhar com exames, com cirurgia, com uma gama de procedimentos imensa, com consultas clínicas. Então eu achei, assim, uma especialidade bem completa e que era algo que, por exemplo, eu tenho interesse em docência, em virar professor universitário no futuro. Eu queria dar aula eu queria fazer uma especialidade de uma coisa que eu gostasse do assunto, uma coisa que eu gostasse de estudar, não uma coisa que fosse só a prática, mas também uma coisa que a teoria me encantasse. E eu gostava também de GO, porque também tanto tinha um pouco de fisiologia meio que voltada para a parte clínica, como também tinha um pouco de anatomia voltada mais para a parte de cirurgia. Então eu achava uma especialidade completa, assim, em termos de conteúdo, de raciocínio. Então foi algo que eu acabei me direcionando para essa área, que quando eu cheguei ali no final, acredito que do quarto ano, eu pensei, não, vou fazer GO, e desde então eu mantive ao longo do internato e era a minha meta. Que legal, que legal. Eu sei que ainda é cedo para perguntar, né? Você começou em março, abril, chegando agora no final de maio. Qual que é o seu balanço, a impressão sobre a vida em São Paulo, sobre a USP agora, nesses 3 primeiros meses aí? Cara, na USP, eu acho que pra quem é de fora, principalmente eu que sou do Nordeste, não sabia como funcionava. Foi um pouco... Assim, você tem uma visão idealizada, que as coisas são perfeitas, que é um super aprendizado, mas que acaba sendo também... Tem várias coisas como qualquer hospital. De que tocação de serviço, você leva a bronca, muitas vezes o academicismo ser deixado de lado e pela opinião do chefe, a opinião do especialista. Então, claro que né, uma qualidade de recursos e de material humano absurda, com grande quantidade de especialidades, de profissionais, assim, é outro patamar, mas que na sua mente, você acha que lá vai ser tudo perfeito, que nada, nenhum equipamento está quebrado, que você não vai ter problema, mas que a realidade é outra.
E o balanço de vida em São Paulo, cara, foi uma experiência, sim, divertida, eu diria assim, porque eu tive que aprender a andar de metrô, eu tive que entender um pouco como era a vida em São Paulo, como funcionam as coisas, porque João Pessoa, querendo ou não, tem muito menos acesso a coisas do que tem em São Paulo também. Então tá sendo uma experiência muito engrandecedora, eu diria, mas que no começo foi bem difícil, porque o começo ainda estamos no começo, mas o primeiro mês ali foi muito Difícil. complicado, porque eu tinha que aprender as coisas da residência, tinha que aprender as coisas da cidade, até para me deslocar também na cidade, eu não entendia muito bem, e aí foi algo que eu fui aprendendo a lidar e que, por enquanto, eu estou gostando. Muito bom, muito bom. Acho que a gente passou por todos os pontos do início da sua preparação, da metade do ano, do dia da prova, do pós-aprovado. E eu queria finalizar aqui fazendo um pouco de bate-bola, que eu gosto, fazer algumas perguntas que as pessoas gostam de fazer. A primeira que a gente sempre faz é de perguntar o número de questões. Você falou ali das 17 mil questões. Vou começar trazendo um outro ponto. Se o Gabriel pudesse mudar alguma coisa ou aperfeiçoar na preparação dele, ou se é que existe, não sei, né? A pessoa que tirou 98 pode dizer que não existe nada para ser aprimorado. Existe alguma coisa que você acha que poderia ter aprimorado por exemplo, na sua preparação? Você daria de conselho aqui pro pessoal? Cara, eu acho que eu não teria um número tão alto de questões, talvez ter feito umas 2 ou 3 mil questões a menos e ter revisado aquelas com mais qualidade. Porque também no final, com 17 mil questões, eu acabei que percebi que muitas questões ali apareceram umas 4 ou 5 vezes e as 5 eu errei. Então, às vezes, também fazendo com desleixo, tentando fazer muitas questões, eu acabava que de conteúdos mais difíceis era para eu ter. Não, vou sentar aqui para aprender isso de uma vez e não errar mais. Porque essas 17 mil tem muitas questões que são repetidas. Uhum. E também o Medicoff tem uma aba de temas, assuntos nunca acertados, questões nunca acertadas, que eu acho que eu devia ter tentado tirar um tempo para fazer aquilo ali, mas também é complicado dizer isso, porque também eu teria que tirar tempo de algum lugar e poderia ser que piorasse, não melhorasse, mas acho que no mundo ideal, eu acho que eu ter dado um foco maior às questões que eu nunca acertei seria um ponto importante, que eu acabei não fazendo. Legal, a gente sempre fala que a pessoa que vai ser aprovada, muitas vezes é a que mais estudou, com certeza. Mas sim, 100% das vezes é a pessoa que chega com a consciência tranquila de que fez o que deveria ter sido feito. Então, dentro da sua situação, da sua rotina, do que você poderia estudar, acredito que você chegou de cabeça limpa na prova, certo? Consciência tranquila, o que você acha? Não, eu não, Não? não tinha consciência tranquila. Eu sempre pensava em alguma coisa que podia melhorar e que eu sempre tinha medo que alguma coisa fosse cair. Eu acho que eu não ficava relaxado. Eu sempre pensava em algo que eu podia melhorar, em outro ponto que eu podia mudar. Até também quando saía a lista, eu sempre pensava eu sempre ia meio que pensando em possibilidades que podia dar errado. Uhum. E meio que me precavendo de situações adversas. Então, assim eu ficava pensando, eu ficava, não, a minha parte eu fiz, tal, seja o que Deus quiser, eu fiz, a minha parte eu fiz, eu estudei, tentei seguir ao máximo um cronograma, tentei dar conta de tudo, mas às vezes eu ficava pensando também, cara, tem isso que eu não sei, tem mais aquilo que eu errei, tem E aquilo... se cair? E se cair aquilo, e se a prova for mais nesse nível, tal, eu sempre pensava nisso e era algo que me tirava um pouco cego, porque depois do resultado, as pessoas pensam que foi tudo tranquilo, que eu cheguei na prova tranquilo, achei, não, vou acertar 98. 98, vou aqui fazer, mas eu pensava, não, e se cair aquilo, porque o Revalida tinha alguns tópicos também um pouco específicos que eu tinha medo, não, se aparecer isso aqui, talvez não dê, tipo, pra eu acertar e isso acabe me prejudicando. Então, eu sempre tinha um pouco desse temor. Legal, legal. Duas últimas perguntinhas para a gente encerrar aqui com chave de ouro. A gente falou muito sobre questões, sobre aula, você falava que você assistia ao Coffee Express, absorveu a metodologia do Medcoff como um todo. Prova comentada, simulado autoral, módulo HIT, enfim,
gente mencionou a metodologia por completo do Medcoff, mas a gente não falou tanto sobre flashcard. Você usou flashcard na sua preparação? Usei mais no final da preparação. No começo eu acabei deixando um pouco de lado, porque eu gostava mais da plataforma do Anki, e aí eu não sabia como encaixar aquilo com a rotina do Medcoff, e também o flashcard acaba sendo algo que leva muito tempo. Então, se eu fosse fazer flashcard de todos os conteúdos, não ia sobrar tempo para fazer as questões que eu sentia que era mais proveitoso. Aí algo que eu tentei fazer foi principalmente tentar fazer o flashcard dos meus erros das questões, que era algo que não era uma quantidade tão alta, mas eu tentava criar talvez uns 5 por dia, porque aí fazendo, sei lá, em 100 dias ia ter 500, então era algo que eu tentava fazer pelo menos para melhorar um pouco minha fixação desses temas mais difíceis, e também eu fazia principalmente de tópicos muito específicos que eu queria ficar Mais craque. revivendo. Mas, sim, por exemplo, eu percebo que um erro muito comum é da pessoa ficar perdendo tempo fazendo próprios flashcards, fazendo flashcard de todos os assuntos, é algo inviável. Uhum. O seu deck de flashcards tinha quantos ali nos últimos dias pré-prova? Tinha quantos flashcards? Em torno de 200, 300. Não era... Por grande área ou no total? No total. Não era uma quantidade tão absurda. E porque não dá... Às vezes a pessoa quer abraçar o mundo quando vai estudar e vê que não tem como. Não tem como você, por exemplo, ver todas as aulas completas, fazer todos os flashcards, porque o Medcoff, sei lá quantos flashcards tem, 100 mil. Muitos. Milhares. A aula completa também, que deve ser também uns, sei lá... Dá umas 700, pegar um pacote elite. Umas 1000 horas de aula, tem muita aula, tem... O QBank também deve ter umas 100 mil questões. Você acaba tendo que dizer, não, tal ponto eu faço isso aqui eu vou dedicar tanto tempo, vou usar isso, porque você tem que ir vendo as ferramentas que você tem e também vendo como você aprende. Eu acredito que a maioria das pessoas aprende por questão e que tem que ser um enfoque da maioria. E as pessoas ali que são mais exceção, que aprendem vendo aula, que conseguem ver a aula e aprender com a aula, aí talvez tenha um direcionamento melhor por aula, mas eu acho que isso é uma grande minoria. Tem pessoas também que preferem mais flashcard que questão, também tentar pesar um pouco essa balança. Sim. E a última pra gente fechar com chave de ouro, olhando pra câmera, eu queria que você contasse pra gente, se fosse pra gente colocar aqui, ó, receitinha de bolo. As pessoas adoram uma receitinha de bolo, hein? Tantas aulas, tantas questões. Não precisa falar números tão exatos assim, mas o que é o ano de preparação ideal pro Gabriel? Eu falo ideal, não quer dizer o ano dos sonhos. Eu tenho 20 horas por dia para estudar. Mas como que foi o ano do Gabriel em números? Você fazia tantas questões, você falou das 17 mil questões, falou dos 300 flashcards. Quantas questões por dia você acha bom? Quantas aulas por dia? Numa semana boa, numa semana ruim? Conta pra gente. Fala aqui pra essa câmera a receita de bolo da aprovação do primeiro colocado do Enamed, Gabriel Norá. Cara, o Renato me deixou com uma tarefa complicada de tentar resumir tudo isso, mas o que eu diria? De principalmente ver todas as aulas de diamantes e verdes é o básico, você tem que dominar esses assuntos que caem sempre. Questões, eu acho que fazer em torno ali de 30 questões ao dia parece uma meta razoável para alguém que é muito ocupado e que não tem tanto tempo livre, porque no final do ano isso talvez dê em torno de umas 9 mil questões. Então, tentar fazer ali umas 30 questões por dia, tentar fazer revisão núcleo, ou a completa ou o express, e tentar fazer todas as tarefas das aulas verdes, e fazer provas antigas, pelo menos os 5 últimos anos das principais instituições que você almeja. E, claro, tentar mesclar com alguns flashcards dos assuntos que você tem mais dificuldade. Eu acho que isso é um pacote básico que pode garantir sua aprovação, mas também, em casos mais difíceis, também... Não, corta. Que esse é um pacote básico que vai te deixar muito bem preparado para as provas e que pode garantir sua aprovação. Muito bom, meu amigo. Enquanto a nossa produção vem aqui no estúdio para preparar um presente maravilhoso que a gente deixou para você, eu queria só explorar um ponto aqui. O que o Gabriel
chegou no 6º ano almejando, o quão forte foi sua base de estudos durante os primeiros 5 anos da graduação? Como que isso te ajudou no 6º ano quando você chegou? Se você já entrou no ano confiante, como é que foi? Conta pra gente. Porque a gente tem no Medcoff alunos de 4º, de 5º, de 6º ano. O 4º ano hoje já se preocupa muito mais do que, né, uns Sim. 2 ou 3 anos atrás. Hoje em dia já tem gente querendo começar a estudar no 2º, 3º ano. Então, o que você acha que é o momento ideal de começar a estudar na graduação? Ou se é melhor deixar para o 6º ano? Ou se vale a pena começar a se preparar antes? O que você acha? Cara, eu acho interessante, assim, porque no meu caso, por conta da pandemia, eu não fiz 6 anos de faculdade, eu fiz 7. E aí, o básico, eu peguei 1 ano a mais. Então, eu peguei 1 ano extra, meio que eu estudei, porque aí eu tava parado, mas eu continuava estudando pra também não perder o ritmo. Não é que eu ficasse maluco estudando, mas eu tinha ali um ritmo constante. Então, eu acabei me aprofundando bem em anatomia e fisiologia, que foram as bases também que me ajudou durante todo o ciclo clínico e começo do internato. Mas o que eu recomendo dos alunos, assim, é que talvez, acho que é agora no 4º ano, porque já teve essa tentativa de fazer o ENAMED valer a nota no 4º ano. Isso não foi para frente, mas pode ser que no futuro seja. Então, talvez no 4º ano você também tentar mesclar um pouco suas disciplinas com questões de residência. Não ser algo voltado para isso, mas você tentar pelo menos ir revisando seu assunto com questões de residência, até para te ajudar nas provas da faculdade e você ir tendo uma base para o futuro. Mas essa parte de você fazer provas antigas, você ter um cronograma muito bem elaborado, eu acho que isso fica para um segundo momento. Tem que ser algo meio que, tô vendo insuficiência cardíaca. Aí você pega o QBank, insuficiência cardíaca, questões. Faz aquilo ali para você aprender um pouco, ver como é e ter uma noção. Não fazer algo muito aprofundado, nem tentar se debruçar em provas de R+, isso menos ainda. Você tentar realmente montar uma base para poder chegar tanto no internato bem em termos de conhecimento clínico, quanto também para as provas de residência. Claro que existe essa dualidade entre residência e prática, e aí o aluno que está no 4º, 5º ano também tem que ter esse enfoque na prática, porque no final, na residência, ele vai atuar como médico. Então, ele precisa ter uma base bem feita e, principalmente, algumas áreas que exigem um conhecimento mais amplo. Então, também é interessante essa questão das questões de residência para mesclar um pouco de aprendizado teórico, mas isso também, você continuar tentando ir bem nos estágios, tentar pegar estágios por fora, tentar pegar a mão de alguns procedimentos que são importantes, isso é essencial também e tem que ser, pelo menos, priorizado. As questões são mais um bônus teórico para você ir bem nas suas provas e também já ir meio que montando pelo menos uma base, porque realmente eu já cheguei no 6º ano com uma bagagem boa, por isso eu também consegui me aprofundar em mais assuntos e mais com uma preparação mais completa para as provas. Porque se eu fosse começar do zero, realmente eu ia ter que montar essa base e teria que ter um conhecimento, um pacote mais básico de assuntos e de cartas da manga, até sobre tópicos mais específicos. Então, acho que o que eu daria de recomendação era isso. Muito bom, meu amigo. Eu vou pegar aqui o que a produção trouxe pra gente, voltar pra câmera. Essa aqui, pouca gente tem. Presente pra você, tá certo? É a mala do Medcoff, em parceria com a nossa marca de vestuário, a Ener. Depois você dá uma olhada, é uma mala bem... Tá bonita. É uma mala bem robusta aí pra você levar pro seu plantão, quando você for treinar, quando for viajar. E dentro tem uma garrafa da Paco. No primeiro bolso aí, no bolso principal, garrafa da Paco, que o pessoal gosta tanto. Não sei se já tinha mais de uma, mas não, agora nunca ganhei. Pronto, então vai ganhar tá aí a Paco agora. Aqui, unboxing. Aí, unboxing do Gabriel na frente. Essa é uma cor nova que o pessoal tem pedido bastante pra gente, né? Enfim, a nossa cor branca que a gente fala. Enfim, espero não que conhecia, tá fera. Espero que você goste aí, pra combinar com as letras da mala. Boa. Tá certo? Boa. Pessoal, caminhando agora pro final. Passou rápido, viu? Passou rápido. Muita coisa. Se vocês quiserem, a gente faz outros episódios com o Gabriel. O Gabriel nem faz nada, né? Lá na Tadinho do Gabriel, tadinho. Pessoal, foi difícil de achar um espaço na rotina dele, mas a gente fica muito grato, muito feliz por
por contar com você, que a gente continue inspirando pessoas a estudarem, assim como você se dedicou, como você passou por esse processo. A gente viu aqui hoje que construir uma nota 98 não é do 0 para o 98, e nem quem tá tirando 80 não vai chegar no 90 tão fácil, nem no 90 para o 95. Tudo isso é manter a cabeça no lugar, estudar com constância, sair da zona de conforto, não é mesmo? Palavrinha final sua aqui para a câmera agora, motivacional para a galera. Galera, confiança no processo. A aprovação não vem do dia para a noite, mas o que diferencia o aluno aprovado do resto é consistência. Se você teve um simulado ruim, se você teve um simulado bom, se você teve um dia ruim, um dia bom, continue estudando diariamente, que só de você assistir às aulas e fazer as questões diariamente, você já vai estar acima de 90% da concorrência e vai estar com o pé para pegar a sua vaga de residência. Muitas vezes a pessoa, quando está nesse processo, pensa que seus concorrentes são muito bons e que eles estão sempre voando, mas que eles também estão passando as mesmas dificuldades e insegurança que vocês. Então não perca a fé, continue estudando e confie no processo. Que esse processo do Medicoff já foi repetido com centenas, milhares de alunos e deu certo. Então ter fé e continuar persistindo que vai dar. Muito bom. Pessoal, um abraço para todos vocês. Obrigado por terem escutado o nosso podcast, dedicado a sua atenção. Sugestões são sempre bem-vindas, a gente sempre quer melhorar, sempre trazer o conteúdo mais refinado possível para vocês, e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, seja qual o momento que você está conversando, a gente se vê por aí. Valeu, pessoal!